Convido vocês agora a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 8. Hoje nós não vamos trabalhar o texto do Sermão do Monte, nós temos seguido o Sermão do Monte em sequência, mas vocês sabem também que, paralelo a isso, eu tenho desenvolvido alguns estudos nos Salmos. Nós já estudamos o Salmo de número 1, o Salmo número 2, na sequência até o Salmo de número 7, e agora nós estamos chegando no Salmo. Aprenderemos mais e seremos edificados pela palavra de Deus. Salmo de número 8, nós vamos continuar essa série e nas próximas mensagens nós vamos voltar para o Sermão do Monte. Salmo de número 8. O cabeçalho aqui desse salmo diz: ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Fica claro para nós aqui, irmãos, que esse salmo é um hino, né? Davi vai escrever aqui um hino de louvor, um hino de adoração, e mostra para quem ele está escrevendo esse hino. Fala lá, ao mestre de canto. Então, nós temos aqui um hino registrado, dirigido a um responsável, a um regente, a alguém que tinha essa responsabilidade de conduzir a música, a adoração em Israel, e é um hino de louvor a ser cantado. Este é um salmo, como nós percebemos, é um salmo de Davi, é um salmo de Davi, já recebe logo no cabeçalho ali a identificação do seu autor. Davi, o grande rei de Israel, é o autor desse livro. Agora, qual é o contexto pelo qual esse salmo foi escrito? Alguns dos salmos é interessante que nós conseguimos contextualizá-lo. Nós podemos dizer, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Está confortável? Ok. Se puder dar um pouquinho de retorno então, porque eu não me ouço bem aqui. Então, quando eu não me ouço, parece que ninguém me ouve, né? Então, nós não sabemos o contexto aqui do salmo. Muitos salmos, nós conseguimos contextualizá-lo na história, sobre o que estava acontecendo quando ele foi escrito. Esse salmo, em si, nós não sabemos. Provavelmente, ele surge no coração de Davi durante um momento de reflexão. Aparentemente, Davi, ele está andando, aparentemente num campo aberto, ele olha para todo o céu, ele olha para toda a criação, para toda a grandeza de Deus, e ele entra num momento contemplativo. Eu não sei se você já teve momentos assim, que você está andando, você está vendo a beleza da criação, talvez numa viagem, geralmente é assim em viagens, né? A gente não valoriza muito aquilo que a gente vê todos os dias no nosso cotidiano. Mas quando a gente viaja para um lugar diferente e tem uma paisagem diferente, a gente olha para toda aquela paisagem, né? Eu sei que a Adriana, Gustavo e a Aline estavam lá numa região bem bonita ali de Monte Verde, né? Então ali é um lugar bem belo de se ver. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar de avião e lá nas alturas olhar para tudo aquilo e você fala, puxa vida, olha só a grandiosidade do nosso Deus. Você olha para tudo aquilo, todo aquele mar, aquela criação. Eu me lembro viajando de avião e passando pelo oceano e você vai olhando assim, você fala, puxa vida, olha o tamanho disso. E você fica horas e horas e horas e horas de uma viagem internacional olhando no mapinha que vai mostrando o caminho que você está fazendo e mostra que você está no oceano. Tamanha é a grandiosidade do mar que nós temos. Aparentemente, Davi, irmãos, ele estava num momento assim, um momento contemplativo. Ele olha para toda a criação, ele olha para toda a grandeza de Deus e ele fica espantado com tudo aquilo que ele está vendo. E aí, no versículo 1, ele vai escrever, colocar no papel o que ele está sentindo e, inspirado por Deus, ele redige o Salmo de número 8. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza, onde eu já contextualizei um pouquinho vocês. Agora nós vamos fazer a leitura juntos do Salmo, capítulo 8, versos 1 até o versículo 9. E eu vou pedir para que eles coloquem ali o texto bíblico na tela, para que vocês acompanhem comigo essa leitura. Salmo, capítulo 8, versículo 1 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste.
ovelhas e bois, todos, e todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém? Vamos nos dirigir a Deus em oração. Pai, nós rogamos a tua direção. Pedimos ao Senhor que fale em nossos corações através da pregação da tua palavra nessa noite. Que assim como eu fui edificado ao estudar esse salmo, que essa igreja seja também alimentada pelo Senhor. Que a tua palavra seja desfrutada por nós como um mel. E que nós saiamos daqui satisfeitos por ela. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. A grande verdade que eu gostaria que você saísse daqui lembrando nessa noite é a seguinte, pode passar o slide por gentileza? É a seguinte, a grandeza de Deus se manifesta na imensidão da sua criação, demonstrando seu poder ao usar a fragilidade humana para governá-la. Ok? Essa grande verdade é o que sintetiza a nossa mensagem de hoje. Se você não lembrar de mais nada, saindo daqui lembrando isso, eu já estou feliz. Vamos ler todos juntos? Diz assim, a grandeza de Deus se manifesta na imensidão de sua criação, demonstrando seu poder ao usar a fragilidade humana para governá-la. Irmãos, independentemente da visão inflada que o homem tem de si mesmo, somente Deus é verdadeiramente grande. No decorrer da história, muitos homens se deixaram seduzir pela vaidade. Se você olhar na história da humanidade, você vai perceber um homem que até acrescentou como um adjetivo a grandeza ao seu nome. Alexandre, onde ele está? Afinal de contas, aparentemente não era tão grande assim. Irmãos, o ser humano, ele tem essa natureza, ele tem essa predisposição de se inflar e se sentir maior do que aquilo que ele verdadeiramente é. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que à luz do que nós estamos estudando aqui no Salmo de número 8, Deus é o único apresentado como verdadeiramente grande. E ele aqui é apresentado não somente como grande, mas também como aquele que é o criador de tudo. Mas ele não se limita a apresentar a Deus como um criador. Ele fala que Deus não somente cria todas as coisas, mas Deus também sustenta todas as coisas. Então nós chegamos à conclusão, baseados aqui no Salmo de número 8, que o nosso Deus, ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. Sem dúvida, quando Davi chega a essa conclusão, ele afirma a plenos pulmões, nesse hino de adoração, somente Deus é grande. E se somente Deus é grande, somente Deus é digno de ser louvado, de ser adorado. Quando nós olhamos na história, muitos homens, muitos imperadores na história da humanidade exigiram adoração. Muitos deles olharam para si mesmo e se colocaram até acima de Deus. Mas Deus não permite que qualquer um se exalte acima de quem ele é. E ele resiste ao soberbo, mas ele dá sua graça aos humildes. O Salmo de número 8, meus irmãos, é um belo hino, escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que destaca a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus, a glória de Deus. E é interessante que Davi percebe essa grandiosidade, Davi percebe essa glória que Deus tem quando ele olha para a criação. Quando ele olha para tudo que foi criado no universo, o texto fala que ele aponta para a lua, para o céu, para as estrelas. E quando ele olha para todas essas coisas, ele compara a grandiosidade da criação de Deus no universo, olhando para ele mesmo, e ele consegue perceber o tamanho da sua fragilidade, o tamanho da sua fraqueza. E diante disso ele testifica, somente Deus é grande. Comparado a este Deus maravilhoso, o salmista só chega
a uma pergunta. Uma pergunta, na verdade, que ele já sabe a resposta. Ele diz: quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Este salmo nos convida a olhar para o alto quando nós quisermos olhar para quem é o ser humano. Esse salmo nos convida a olharmos para Deus. Esse salmo pode ser dividido em 4 partes. Pode passar o slide, por gentileza? Eu estou sem o controle aqui. A gente precisa providenciar um que funcione, porque aquele lá não está funcionando bem, não. O salmo pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é o esplendor de Deus sobre tudo. Nós veremos isso no versículo 1. A segunda parte é o poder de Deus sobre tudo. Nós veremos isso no verso 2. A terceira parte desse salmo é a soberania de Deus sobre todos. E nós veremos isso no versículo 3 até o versículo 8. E, por fim, no versículo 9, a supremacia de Deus sobre todos. Então vamos começar olhando para o primeiro ponto. O esplendor de Deus sobre tudo. Irmãos, a grandeza de Deus, ela excede em muito o que a criação pode revelar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir documentários que aparecem na Discovery Channel sobre o universo, sobre a origem do universo, e eles começam a estudar planetas ou estrelas. Irmãos, isso me deixa maravilhado. Eu sei que o Vini ama isso, né? Ele tem lá qual o nome? Telescópio, né? Ele fica lá olhando lá, e algumas vezes quando tínhamos algum evento aí no céu, ele ficava lá monitorando para a gente para mostrar. Recentemente a gente teve aí um eclipse, né? Não sei se deu para ver aqui em São Paulo, acho que estava nublado, alguma coisa assim, mas em muitos estados foi possível ver. E quando nós nos deparamos com essas manifestações, ou com nós nos deparamos com essa grandiosidade da criação, irmãos, eu fico muito empolgado. Eu gosto de estudar aquilo, eu gosto de ver aquilo, de olhar e ver como funciona toda aquela questão que muitas vezes a gente não entende, mas é grandioso vermos toda a criação. E é maravilhoso nós percebermos, como cristãos, que se o universo é tão grandioso, quem o criou tem que ser muito maior. Muito maior. E este salmo começa com uma declaração exatamente da grandeza de Deus. Como eu falei para vocês, provavelmente Davi estava contemplando, num momento contemplativo, olhando para o céu, olhando para a criação, e diante daquilo ele diz, olha o verso 1, no verso 1, pode acompanhar na sua Bíblia, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Ele está dizendo, o Senhor apresenta para nós, seres humanos, a sua majestade através do que o Senhor criou nos céus, através dos corpos celestes, através de tudo aquilo que o Senhor tem colocado na criação, o Senhor apresenta a sua majestade. E a palavra majestade aqui, irmãos, refere-se ao esplendor radiante revelado de quem Deus é. É isso que significa majestade. Através da criação, Deus mostra quem Ele é, o tamanho do seu poder, o tamanho da sua capacidade. E mostra o que Ele faz e aquilo que Ele pode fazer. O caráter perfeito de Deus é visto, então, na beleza do seu mundo criado. E convenhamos, nós vivemos num mundo que é belo. Infelizmente, o ser humano tem degradado tudo aquilo que Deus criou. Mas você percebe que quando Deus cria todo o universo, quando Ele cria o planeta, Ele coloca o ser humano para habitar em um lugar que Ele chamou de jardim. E um jardim que Ele, quando termina a conclusão, Ele viu que aquilo era bom. Esse é o veredito que Deus dá quando Ele termina toda a criação. Ele cria um lugar belo, um lugar perfeito. E Ele fez isso pelas obras das suas mãos. E Davi vai declarar no verso 1, pois pusestes no céu a sua majestade. A grandiosidade de Deus, o brilho da natureza de Deus é muito maior do que o brilho da luz do sol. Já parou para pensar? Eu me lembro que ao ouvir sobre o eclipse que nós teríamos no nosso país,
uma das coisas que muitas reportagens apontavam era cuidado ao olhar para o sol. Por quê? Porque isso pode afetar seu olho. Então eram instruídos a colocar lá uma plaquinha daquelas de soldador, né? Aquelas plaquinhas de soldador, eu sei que o Abel conhece muito bem como é que elas funcionam, né? Eu sei que o Joás também conhece como elas funcionam muito bem, aquelas plaquinhas, para você usá-la para ver o eclipse. Porque olhar para o sol sem uma proteção causaria danos irreversíveis. Deus brilha muito mais do que o sol. E o salmista fica maravilhado diante dessa realidade. E ele fala que todo o céu, toda a criação manifesta então a majestade de Deus. Então nós vemos aqui que o esplendor de Deus sobre tudo, no primeiro ponto. No segundo lugar, nós percebemos aqui no versículo 2 o poder de Deus sobre tudo. Olha o que ele diz no verso 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que Deus, na sua grandeza, Deus, na sua majestade, Deus, no seu infinito poder manifesto através da criação, ele utiliza a fraqueza dos seres humanos para vencer os seus inimigos. E Davi aqui, ele continua apontando para essa escolha de Deus, e ele fala que Deus escolhe os soldados mais capacitados para vencer os inimigos e emudecer os inimigos. É isso? Quais são os soldados que Deus usa, que Deus levanta para vencer os exércitos mais poderosos? Pequeninos, crianças de peito. Isso significa que Deus, ele não precisa de grandes exércitos para vencer seus inimigos. Nós estamos vivendo um mundo que nós estamos sendo colocados aí diante da realidade da guerra constantemente, né? É Rússia, agora Israel. E quando você vê contextos de guerra, imediatamente, vez ou outra, você vai ver comparando o poder bélico de uma nação com a da outra. Qual que é o poder, quantas armas, quantos tanques, quantos helicópteros, quantos caças. E nós sabemos, o exército de Israel é um dos mais preparados que tem no mundo. E a gente olha para tudo aquilo e fala, poxa, olha o poderio. Agora, quando Deus apresenta o seu exército aqui, ele olha e mostra que os seus soldados são o quê? Crianças recém-nascidas ainda. Isso me lembra bastante o texto que o pastor Rudy está trabalhando, né? O pastor Rudy tem trabalhado lá, a história de Gideão, onde eles chegam lá com 32 mil, é isso, né? 32 mil soldados para a guerra, e Deus recusa aquele exército. Ele fala, não, menos. E vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que finalmente Deus fala, agora tá bom. E quantos soldados eram? 300 soldados para enfrentar um exército altamente capaz. Provavelmente o maior poder bélico daqueles dias. Deus usa o quê? 300. Aqui Deus vai além. Não são nem 300 e não são nem soldados. É da boca de pequeninos e criança de peito. Ele vai levantar força. Isso nos mostra o quão grandioso o nosso Deus é. Você não precisa temer que você é fraco. Você não precisa temer que você é frágil. Você não precisa temer a sua incapacidade. Aquele que te capacita é forte o suficiente para te capacitar a vencer as batalhas. A sua força, a força de Deus, é mais do que o suficiente para ajudar as pessoas mais fracas a vencer até mesmo os inimigos mais poderosos. Quais são os inimigos que você possa estar enfrentando hoje? Eu não sei, você sabe. Talvez você está se sentindo incapaz, mas aqui o que nós vemos é que Davi, ele confiava que Deus é quem capacita. Ele não confiava na própria força.
Ele não confiava na sua própria capacidade. Ele confiava única e exclusivamente no Deus que capacita aqueles que são fragilizados. Então nós vimos, irmãos, o esplendor de Deus sobre tudo, no verso 1. Nós vimos também o poder de Deus sobre tudo, no verso 2. Em terceiro lugar, eu quero apresentar para vocês a soberania de Deus sobre todos. A grandeza de Deus, irmãos, é vista no seu governo soberano sobre a criação, porque ele delegou a autoridade ao homem como seu representante para governar a terra. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós vemos que Deus escolhe então crianças, bebês, para serem os seus soldados, com qual objetivo? De emudecer os inimigos. Para que eles não realmente tenham como dizer que perderam para um exército bem qualificado. Não, eles perderam para Deus. Foi Deus quem os capacitou. E agora nós vemos que Deus, na sua imensa soberania, Davi vai concluir aqui, que a posição do homem é insignificante quando comparada à majestade da criação de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. No verso 3 ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus, o quê? Olha o que ele está dizendo. Tudo aquilo que você olha para o céu e olha aquela magnitude tremenda da majestade de Deus. Deus criou aquilo com o seu dedo. E ele fala: e a lua e as estrelas que estabelecestes. Davi, irmãos, ele compreendia que para Deus a criação do universo foi uma tarefa fácil. Às vezes a gente olha para tudo aquilo, tudo isso que nós temos, a gente fala: puxa, olha, pelo tamanho da obra a gente imagina que isso deu um trabalhão, né? Davi chega à conclusão aqui que para Deus construir todo o universo, criar todo o universo, ele fez isso com a ponta do dedo. É como se ele estivesse brincando ali de Lego, com uma criança brincando de Lego, já viu? E vai montando ali, e vai criando com pecinhas. Para Deus é assim. Toda essa grandiosidade foi criada com facilidade. E à luz disso, Davi diz no verso 4, diante de tanto poderio de Deus, ele fala: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Pergunto para vocês nessa noite, comparado a Deus, quem é o homem? O homem é insignificante. O homem é frágil. O homem é pequeno. No entanto, Deus cuida e sempre está atento ao homem. É mais ou menos como se nós, aqui hoje, só a título de comparação, pudéssemos pensar da seguinte forma. Imagine que você conseguisse desenvolver um afeto e um cuidado, um zelo tão grande por uma minhoca. Quantos aqui gostam que eu teria uma minhoca de estimação? Só para pescar, no máximo, né? Você ia até ali, no máximo, para bater uma enxadada, pegar uma minhoca e falar, colocar no anzol para pescar. Para isso que uma minhoca serviria. Irmãos, nós somos muito inferiores a uma minhoca diante de Deus. O salmista, quando olha para a criação, ele chega a essa conclusão. Ele fala: eu não sou nada. Eu sou indigno. Mas o Senhor ainda se lembra de mim. Mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo diante de tanta insignificância, Deus cuida. Deus está atento ao homem. Deus não é somente o seu criador. Deus não somente te criou e te largou nesse mundo aqui e falou: se vira. Deus te criou e Ele cuida de você com atenção. Ele cuida de você em todos os detalhes. A grandiosidade de Deus é evidente
principalmente no seu cuidado, quando ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Lembra da minhoquinha? Quantos de nós desenvolveríamos um afeto tão grande por aquela minhoquinha, ao ponto de sacrificarmos o nosso filho para salvá-la? Foi o que Deus fez por nós. Bactérias, vermes, nada. Mas Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E Davi ressalta, irmãos, que os seres humanos finitos são insignificantes diante de Deus, porque esse Deus é infinito. Essa pergunta que ele faz, a resposta é óbvia. Quem é o homem? A resposta não é preciso nem se ouvir. O homem não é nada. E refletindo, irmãos, sobre a alta dignidade que Deus atribui ao homem diante da sua insignificância, Deus, ele se maravilha. Sabe por quê? Porque essa minhoquinha que somos nós, esse serzinho tão insignificante, e, pausa, abre parênteses, que se acha às vezes. Às vezes a gente se acha. Pode fechar o parênteses. Diante dessa realidade, refletindo diante disso, desse ser indigno, Davi se maravilha, porque olha o que ele vai dizer no versículo 5. Ele fala: fizeste-o, nós seres humanos, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha o que Deus fez com essa minhoquinha que somos nós. Valemos algo? Significamos algo em nós mesmos? De forma alguma. Mas essa declaração é um testemunho, não da grandeza do homem, mas da glória de Deus. Ao atribuir a você e a mim dignidade. Nós não temos. Nós somos indignos. Mas o salmista fica admirado que o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, pudesse conceder tamanha importância a seres tão pequenos, a seres tão insignificantes como nós, seres humanos. E ao ser dado ao homem domínio sobre toda a criação. Você percebe? Deus foi lá, pegou a minhoquinha e colocou como um rei. E falou: você vai governar tudo isso que eu criei. Tenha domínio sobre a terra. E falou: você foi criado à minha imagem. E olha como vai ser essa extensão desse poder. Olha no verso 6. No verso 6 ele disse: deste-lhe domínio, falando a respeito do ser humano. Deus deu domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés. Tudo lhe puseste. A grandeza de Deus é evidenciada. Por quê? Deus confiou toda a criação nas mãos de seres tão indignos como eu e como você. Somente o Deus soberano poderia elevar seres tão insignificantes a uma posição tão importante e dar a eles o domínio sobre a criação. E falando agora sobre a extensão desse governo que Deus concede ao homem, Davi apresentou algumas áreas que o homem governaria agora. Olha o que ele diz no verso 7. No verso 7 ele diz assim: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas da terra. O ser humano, então, é colocado para ser regente, na verdade, corregente de toda a criação. Aquele ser indigno, insignificante, recebe dignidade e significado da parte de Deus.
Então nós já vimos o esplendor de Deus sobre tudo, no verso 1. O poder de Deus sobre tudo, no verso 2. Vimos também a soberania de Deus sobre todos, no verso 3 a 8. Por último, em quarto lugar, nós vamos ver a supremacia de Deus sobre todos. A grandeza de Deus, irmãos, fica evidente sobre toda a terra. Para resumir aqui o que foi dito por Davi, ele termina, perceba, exatamente com as mesmas palavras que ele começou. Se você ler o versículo 9 e ler o versículo 1, você vai perceber que ele está dizendo a mesma coisa. Olha o que diz o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ele não tem palavras para descrever tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, e como esse Deus tão grandioso pode se compadecer de cada um de nós. Então ele só termina reconhecendo a soberania de Deus, a supremacia de Deus. E ele fala, o Senhor é magnífico. Deus, não o homem, deve ser louvado. Somente Deus é majestoso, cheio de glória, e só Ele merece a nossa adoração. Lembra a frase que nós começamos? Pode colocar na projeção. A frase que nós começamos, que eu disse que sintetiza a mensagem de hoje é: a grandeza de Deus se manifesta na imensidão da sua criação, demonstrando o seu poder a usar a fragilidade humana para governá-la. Diante disso, quem é o homem? Muitos anos atrás, durante a construção de um prédio, em uma famosa universidade, houve um debate sobre a inscrição que deveria ser esculpida na entrada principal daquele prédio. E alguns professores propuseram a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. O presidente da universidade prontamente discordou. Quando eles voltaram de férias, encontraram aquele prédio concluído e aquela placa com a seguinte inscrição: que é o homem para que dele te lembres? Isso serve para nós como um lembrete, irmãos, que embora os seres humanos muitas vezes tenham a ideia, tenham uma visão de que eles são o centro do universo, eles não são. A verdadeira grandeza pertence a Deus, o Senhor de todas as coisas. O que cabe a nós? Nós devemos, como humildes e insignificantes seres que somos, reconhecer a soberania de Deus e nos curvarmos diante da sua grandeza. E eu gostaria de terminar com 3 aplicações rápidas que nós tiramos desse texto. A primeira, o Salmo 8 é um chamado à adoração. O Salmo 8 é um chamado à adoração. Vocês sabem qual é o seu objetivo de vida? Sabe por que você está aqui nesse mundo? Para glorificar a Deus. O seu alvo de vida, o seu objetivo de vida deve ser esse. É triste porque muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelo canto da sereia que esse mundo nos apresenta e nós começamos a correr atrás do que aqueles que não amam a Deus correm. Nós corremos atrás de conquistas, nós queremos bens, nós queremos posições, nós queremos poder. Mas qual é o objetivo principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Catecismo de Westminster. Tal como esse salmo começa, irmãos, ele termina com um louvor a Deus, tanto no verso 1 quanto no verso 9. Assim, irmãos, a mente e as palavras de cada crente, bem como também todas as atitudes da sua vida, devem ser cheias de adoração a Deus. Visto que nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas, sua supremacia deve ser proclamada através da adoração pessoal e fervorosa, tanto em público quanto em particular. A primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo é: adore ao Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o entendimento correto sobre a grandiosidade de Deus
deve influenciar a conduta do seu povo em todos os aspectos da vida. Como eu disse para vocês, ao contrário do pensamento popular de que o ser humano é o centro do universo, ele não é. Você não é o centro do universo. Deus é. Por mais que você veja até pregadores dizendo isso na internet, você não é o ponto fraco de Deus. Você é insignificante diante dele. Você precisa se arrepender todos os dias quando você se sente maior do que aquilo que você verdadeiramente é. Todos os crentes devem viver cada momento da sua vida sob a influência da grandeza de Deus, lembrando que estão aqui unicamente para glorificá-lo. E Deus é glorificado. Sabe quando? Quando nós temos a reação de Davi aqui. Quando Davi olha para a grandeza de Deus, qual é a reação dele? Reconhecer a sua fragilidade. Deus quer que você se curve diante dele. Deus quer que você reconheça a sua insignificância. Deus quer que você reconheça que você é incapaz de resolver qualquer coisa dessa vida com a força do teu braço. E enquanto você não aprender isso, você não está pronto. Enquanto você não aprender isso, você não está preparado. O que esse salmo nos ensina é que o povo de Deus é chamado a fazer qualquer coisa, entendendo que tudo aquilo que ele faz é pela misericórdia e graça de Deus. Irmãos, qualquer coisa que você vê na vida de uma pessoa, quer seja na minha, do pastor Rudy ou de qualquer outra pessoa aqui, tudo aquilo que você olhar e falar, isso aqui é uma coisa boa, é graças a Deus. O que for ruim é culpa minha mesmo, tá? O que você vê de coisa ruim sou eu mesmo, esse sou eu. Mas qualquer virtude que possa acontecer deve ser atribuída ao Senhor. Jamais devemos trazer para nós a honra ou a glória. O povo de Deus é como crianças de peito, bebês, lutando contra um exército altamente aparamentado. Só temos a chance de vencer se formos capacitados por Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jovens, adolescentes, isso é um lembrete para vocês, porque eu já tive aí, faz um tempo já, mas já tive aí. E eu sei que a gente acha que a gente é invencível nessa idade. A gente acha que todo mundo está errado e que nós somos os mais corretos. Sabemos cuidar de nós mesmos. Aprenda desde já. Se não for por Deus, pela graça e pela misericórdia dele na sua vida, você não tem futuro nenhum. Você pode achar que você sabe um caminho melhor para você. Mas há caminhos que para o homem parece direito, mas que o final são caminhos de morte. Precisamos reconhecer isso. Precisamos estar diante da palavra e dependentes dela. Terceira e última aplicação. Deus tem um propósito definido para cada um de vocês aqui nessa noite. Qual que é? Trazer glória ao seu nome. Trazer glória ao seu nome. A glória de Deus leva o crente a cumprir o nobre chamado com o poder supremo de Deus. Pode ficar tranquilo. Seu objetivo de vida é trazer glória a Deus. Mas é Ele que vai te capacitar a fazer isso. Você não precisa nem se preocupar. Você só precisa reconhecer sua fragilidade, a sua incapacidade, assim como o salmista fez. Olhe mais para a criação. Hoje à noite, quando você estiver indo para sua casa, olhe para os céus. Amanhã, olhe para tudo aquilo que Deus fez e como Deus cuida de cada coisa nos seus mínimos detalhes. E lembre que esse Deus cuida de você. Um ser tão insignificante,
mas que Ele coroou com glória. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que ao mesmo tempo que nos conforta, nos confronta. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que esses princípios que nós aprendemos aqui com o salmista sejam vividos na nossa vida. Que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade. Que nós não venhamos a nos sentir superiores a ninguém. Que nós não venhamos a olhar para nós mesmos e acharmos que todos têm seus problemas, menos nós. Que nós sejamos conscientes que diante do Senhor somos indignos. Que nós sejamos conscientes que precisamos da sua misericórdia. E, na verdade, elas são a única causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que cada crente, cada pessoa aqui presente na Igreja Batista Nova Vida nessa noite, aqueles também que nos assistem, possam ter consciência da sua indignidade. Porque só quando nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, é só a partir desse ponto que nós podemos ser instrumentos que o Senhor usa. Enquanto acharmos que somos capazes, enquanto estivermos confiando na força do nosso braço, o Senhor vai nos humilhar. O Senhor vai nos rebaixar, até que chegamos a um ponto que coloquemos a nossa boca no pó e clamemos ao Senhor por misericórdia. Que cada um de nós aqui nessa noite saiamos clamando ao Senhor: Senhor, tenha compaixão de mim, pecador. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.